dando um negocinho, quando ficar vermelho, acho que está gravando. Ok, começou a gravar, então estamos efetivamente em aula. Aí lembrei do... Estava pensando em começar o seguinte, discutindo a pergunta, que acho que foi no final da aula passada que a gente falou do PIB brasileiro, não foi? Do crescimento, não foi isso? Sim, alguém digitou ali sim, obrigado. Então vamos lá, senhores. Você vê como são as coisas. Dar aula presencialmente tem vantagem, mas nessa aqui, nesse sistema, a vantagem é que eu posso abrir as coisas e tacar aqui no computador. Colocar na tela, você pode abrir, posso abrir meu navegador e jogar na tela, né? E na FRJ, dependendo da sala de aula, isso seria mais complicado, né? Nem todas as salas têm um computador com acesso à internet pronto ali para a pessoa usar. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou vir aqui abrir uma tabela nova. Aí, eu vou vir aqui, Present Now, ao Window. Eu quero Share, mas só não tem nada ali. Não, Cancel. Cadê? Vamos lá, Present Now, ao Window. Admit. Ele deixou aqui. Eu acho que está me permitindo share isso aqui. Ok. Apareceu um navegador de internet aí? Por exemplo, se eu clicar aqui, carregar na página do Globo, é isso que está aparecendo para vocês? Não, está aparecendo você. Então, acho que a besteira que eu fiz aqui, eu não sei por que carregar. E o Luiz Eduardo Crespo está querendo entrar. Tá, acabei de clicar. Então, é o que eu mandei compartilhar a própria tela. Tentar aqui de novo, não sei por que ele não está me dando a opção de compartilhar o glorioso Firefox. Deixa eu ver aqui de novo. Tentar novamente. Present Now. Ao Window. Agora o Firefox apareceu aqui. Não sei por quê. Agora tem uma foto minha, negócio de Globo ali, não tem? Sim, abriu. Obrigado. Então, essa foto aqui, se clicar, vai para o meu website. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui que eu lembrei. Acho que o meu website até tem um link para isso. É bom que eu lembrei mais uma coisa. Se você vir aqui no meu website e clicar em cima, tem um material do curso de Economia Internacional que eu dei para a graduação de RI. Aí eu cheguei a falar, agora aqui não deve ser muito complicado, deixa eu ver se eu consigo localizar. Olhando o programa, vamos lá, programa. O programa, ele baixo, tem que ver lá qual era o tópico de balanço de pagamentos. Onde é que estava? Introdução ao balanço de pagamentos, tópico 8. Então, deixa eu ver aqui o notas de aula, tópico 8. Aí baixou o PDF, um PDF de novo aqui. É isso aqui. Ok. Para quem tem interesse, se você nessa outra economia internacional, que é a economia internacional de RI, você acessar o tópico 8, tem o balanço de pagamentos na versão mais recente, a versão 5, tá certo? Vocês podem comparar, vão ver que não é muito diferente. A grande diferença é que você junta Não, desculpe. Vamos lá, que eu falei errado. Primeiro, a versão anterior, 5. 5 é do chama-se 6. A atual é a versão 6. E deixa eu ver se aqui não... Eu tinha quase certeza que tinha isso. Versão 6. Tá. Na penúltima página deste tópico 8, penúltima página, tem o balanço de pagamentos na versão 6, que é a mais atual, tá certo? E também tem os dados de 2011 a 2018, que, por exemplo, na versão do CEMO-CIS não para em 2015, 2014, se não me falha a memória. Tá? Então, quem quiser ver na versão atual e os dados mais recentes, tem nessa tópico 8, do curso de Economia Internacional para a graduação de RI. Agora, o que eu lembrei quando eu vim aqui, na verdade, acho que em link diversos tinha isso aqui, links diversos. Ok, este aqui, o IPEA Data. Vocês conhecem o IPEA Data?
Sim, é o site do IPEA que tem várias bases, é bem legal. Isso. Eu não senti firmeza aqui, porque. Deixa eu ver aqui. Eu estou com um Google Meet. Eu tô com. Não vou. Quase que fechei aqui. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Não sei por que cargas d'água. Eu estou com duas janelas do Google Meet abertas. Ele replicou aqui o. Professor, o senhor está no mudo. Obrigado. Sim, problemas técnicos, como o Guilherme falou. Até o que eu não sei por que cargas d'água, eu tinha duas janelas do Google Meet aberto aqui. Eu achei, eu vou fechar uma, que eu não preciso ter dois navegadores com o Google Meet aberto. Aí, no que eu fechei uma, a outra fechou também, e eu saí do encontro. Aí, agora diz aqui que já está gravando, né? Que continua gravando. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei como isso vai ficar no YouTube. Talvez a gente tenha algum problema. Vivendo e aprendendo. Bom, daqui para frente não fecho mais. Pode ter 1000 janelas do Google Meet e não fecharei. Peço desculpas. Então, agora, eu acho que aqui eu tenho que compartilhar de novo o Firefox. A window. Sim. Ok. O Firefox voltou a aparecer para os senhores? Sim. Sim. Obrigado. Então, a gente clica aqui em IPEA Data. E tem várias maneiras, tem muitos dados. Aqui, vamos ver, colocar aqui PIB na caixa de busca, vamos ver o que acontece. PIB. Aí, vamos, acho que é mais, vou vir aqui mais para o fim, né? Clicar no 5, ver o que vai acontecer. Estou querendo PIB brasileiro. PIB está por aqui em cima. Serviços, PIB de serviços, valor adicionado, é o PIB de Portugal, PIB serviços, comércio, 4. PIB indústria, PIB a preço de mercado, PIB a preço de mercado, variação real anual. Eu vou bater nesse aqui. Então, ele já traz aqui direto para a gente, tem o gráfico, mas eu quero olhar para esses números, vou olhar para os números, é coisa bem simples. Então, vamos lá, a gente pode ver, os senhores podem ver aqui o seguinte, vendo aqui no final, tem até a opção de... Então, os números estão aumentando? Aumentou, imagino, né? Sim. Aumentou, tá bom. Vamos olhar aqui os últimos anos. Em 2013, a economia brasileira cresceu 3%, 2014 já estava entrando na recessão, cresceu 0,5%, 2015 caiu pouco, caiu 3,55%, 2016 3,28%, foi uma das recessões mais fortes da história brasileira, talvez a mais forte. E em 2017 e 2018 teve um crescimento modesto, assim como em 2019. Então, veja o seguinte, inclusive, se você olhar, eu digo, esses três valores aqui, no fim da 17, 18, 19, são modestos comparado ao que teve, por exemplo, em 2011. 2010 foi o governo estava estimulando a economia e a conta veio depois, né? Mas se for olhar para o que aconteceu em 2008, 2005, o crescimento aqui foi modesto. Aqui, na prática, o PIB per capita está ficando mais ou menos constante. Bom, então, uma coisa que
eu gostaria que vocês tinham perguntado, que a gente saindo da economia, desculpa, a gente saindo da pandemia, a economia vai voltar a crescer. Eu pensaria o seguinte: o melhor cenário para o Brasil, claro que pode ser alguma coisa melhor do que isso, mas vamos pensar, o melhor cenário que a gente pode realisticamente esperar que tem para a economia brasileira é voltar para o patamar que ela estava, ou para a situação, para a trajetória de crescimento que ela tinha antes da pandemia, que não era exatamente maravilhosa, era um crescimento muito lento. Tá? Então, talvez, a gente saindo da pandemia de vez, digamos que tenha a vacina e essa pandemia vira história, não nos afete mais, a gente vai, talvez, estar falando nesse crescimento de 1%, 1,5% do PIB. Ok? Se nada de novo acontecer. O principal problema do Brasil, no momento, é a questão fiscal. Então, agora, o governo parece que resolveu, para minha surpresa, o governo resolveu mandar a reforma administrativa. Eu achava que o governo atual nunca ia fazer isso. E parece que estava errado, né? Pelo menos mandou. Vamos ver o que vai acontecer. Então, mas voltando àquela questão do PIB, que vocês colocaram no final da aula passada, assim, eu não acredito que a gente, passada a pandemia, a gente vai para um estado, para uma trajetória de crescimento mais acelerada do que estava antes da pandemia. Desculpe, com um pequeno senão. Como o PIB caiu muito, tem capacidade ociosa, é fácil a economia crescer rapidamente num primeiro momento. Mas aí depois que acaba a capacidade ociosa, aí que precisa de novos investimentos, aí começa a ficar mais difícil. No caso particular do Brasil, né, inclusive a contratação de funcionário demora a acontecer também, porque como o custo para a demissão é muito alto, por causa das multas, fundos de garantia, essas coisas, então as empresas demoram mais a contratar do que no setor, do que em outros países que não tem um mercado de trabalho tão rígido, tão regulado. Tá? Então era esse comentário que eu queria fazer relacionado ao final da aula passada. Aí, vamos lá. Perguntas sobre a matéria ou sobre alguma outra coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer sobre a lista, professor? Pode. Qual é a questão da lista? A questão 3. Diga. Peraí. É sobre os capitais compensatórios, que no gabarito está menos 190. E você achou? Mais Então, utilizando a fórmula do saldo da conta corrente é igual ao saldo dos capitais autônomos mais o saldo dos capitais compensatórios, lógico, o saldo da conta corrente negativo, dava menos 200, mas a resposta do gabarito está em menos 190. Vamos lá. Quem é que está falando? Desculpe que ele mostra aqui, mas eu perdi. Daniel. Daniel, por acaso, um pouco antes da aula começar, um colega perguntou exatamente essa pergunta. Se você puder anotar, que eu ainda não ativei aqui as notas de aula, mas como é... Perdão, nota de aula não, o meu quadro, deixa eu ativar o glorioso quadro negro, ou seja, eu acho que eu já tirei o Firefox da tela, não tirei? Tá, eu quero jogar agora o quadro negro, o software ali onde eu digito. Então, eu tenho que voltar agora aqui para o Meet, dizer que eu quero fazer uma apresentação, a Windows, e é para aparecer o Sketchbook. Share. Apareceu uma coisa branca, um aplicativo, um programinha branco aí para os senhores? Tá? Sim. Ok, então ótimo, estou pronto para escrever. O que você tinha lá nas notas de aula era o seguinte, Ctrl Z. SCC mais movimento de capital autônomo mais movimento de capital compensatório igual a zero. Não era isso? Tem essa identidade. Mas eu falei que o erro e omissão estava nulo, que, na verdade, a identidade, se você for olhar lá para a estrutura do pagamento, quando você tira essa hipótese dele ser nulo, é isso aqui, ó. Esse quer dizer erros e omissões. Tá? Então, agora, não sei exatamente o que acontece, que aí a pergunta, a sua dúvida é o MCC, né? Sim, o movimento de capital compensatório. Então, você tem que movimento de capital...
E NCC, ó, quero botar aqui, NCC é igual a menos SCC mais MCA mais E. Aí eu vou pegar aqui a minha gloriosa calculadora. Vamos lá. O SCC você calculou, deu quanto? O saldo SCC deu menos 10. 210. Menos 10. Menos 10, tá. Aqui dentro, SCC menos 10. O MCA. Tá. O MCA deu 210. 210. E o erros e omissões, menos 10. Então, eu tenho aqui menos 20 com mais 210, 190. Com sinal de menos, MCC deveria ser igual, a gente ter a calculadora, menos 190. É isso que tem no gabarito? Mas o MCC, ele já não abarca os erros e omissões? Não. E confesso que, como você não é o primeiro que perguntou, eu já me enrolei com isso também em algum momento na minha vida. Não é, não. Se você olhar para nota de aula, aí diz, eu não quero trocar o que eu estou apresentando quase, eu não quero colocar. Por favor, abra a nota de aula, penúltima linha, penúltima página, onde tem o balanço de pagamentos conforme Simonsen Sisney. Tem o item 2, que é chamado conta total de capital, que ela se quebra em 2.1, capitais autônomos, ou MCA, tá legal? Movimento de capitais autônomos, ou saldo de capitais autônomos. 2.2, erros e omissões, tá legal? E 2.3, capitais compensatórios. Então, o erro e omissão está separado, erros e omissões estão separados, o item erros e omissões está separado de MCA e separado de MCC, tá ok? Na verdade, a fórmula completa é essa que tem aqui que eu vou circular aqui. Ok? A fórmula da primeira linha que aparece nas notas de aula assume implicitamente que o saldo de erros e omissões é 0. Ok? Ok, obrigado. Obviamente que isso pode mudar, talvez de padrão para padrão, mas na versão discutida por Simonsen Sisney, o erros e omissões estavam separados. No meu modo, pelo que eu lembro, ele está separado ainda. Ok? Mais perguntas? Professor, eu tenho pergunta da lista também. Diga. A Rafaela falando. Estou ouvindo. Na questão 4, primeiro eu tenho uma pergunta mais geral, que é qual o nível de abertura do balanço de pagamento o senhor quer que a gente coloque na prova? Porque, por exemplo, exportação. Exportação eu poderia colocar como se, por exemplo, um brasileiro exporta um produto. Eu posso colocar, por exemplo, positivo na balança comercial, tipo assim, mais na balança comercial, ou eu preciso botar mais em exportação que está dentro de balanço comercial? Entendeu a pergunta? Qual o nível de detalhamento do balanço que precisa? Bom, vamos lá. A resposta em período pré-pandemia é que o nível de detalhamento máximo seria aquele, máximo e mínimo seria aquele das notas de aula. E a resposta continua sendo essa. Só que ficou ainda mais fácil, porque agora você vai poder até consultar se isso cair na prova, né? Então, só para não ter dúvida, o nível de detalhamento que eu vou pedir é aquele que está no Simonsen Sisney. Tá ok? Beleza. Tá. Agora, agora... como eu disse, a prova é com consulta. Ficou considerado mais fácil. Pode falar. Sim. Agora, sobre os exercícios mesmo. Eu fiquei com dúvida na letra D da questão 4, porque... D do americano comprando imóvel? Não, essa é a. Não, D é Banco Central efetuando pagamento ao FMI, sendo metade juros e metade amortização. Tá ok.
Estou aqui, já achei a questão, vou respondendo aqui pensando em voz alta aqui. Mas, obviamente, está falando, pode estar errado. Vamos ver se eu bato lá. Tenho mais confiança no gabarito, porque eu ainda não olhei, do que no que eu vou pensar agora. Vamos ver se eu consigo fazer igual ao gabarito. Vamos lá. O que está acontecendo? Primeira coisa, eu falei, aqui eu gosto de lembrar daquela operação fictícia que eu falei, o Banco Central exportou café. Então, quando entra recursos no Banco Central, a gente lança lá para aquela operação $1, menos $1, porque entrou recursos no caixa do banco, entraram $1 em espécie naquela operação fictícia no caixa do Banco Central. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, um pagamento de 100 FMI. Então, metade, ou seja, 50 juros, 50 a amortização de um empréstimo. Então, vamos lá. Quando entra de recursos entram dólares no caixa do Banco Central, a gente lança o sinal de menos. Quando sai, é com o sinal de mais. Então, a gente tem que lançar mais 100 na conta de capital autônomo no item reservas da autoridade monetária. Mais 100 em reservas. E o menos 100 vai ser menos 50 no item amortização, no saldo, no movimento de capital autônomo, que até eu falei na aula passada, a amortização de empréstimo junto ao FMI é registrado no movimento de capital autônomo. E menos 50 em juros, lá em cima, no saldo em conta corrente. Então, agora que eu falei, eu vou me dar o direito de consultar o meu... Como é que é o nome? Aqui o meu gabarito. Questão D. Menos 50 em renda, menos 50 em demais investimentos na parte de amortizações, mais 100 reservas das autoridades monetárias haveres no exterior. Porque, basicamente, tinha dinheiro que estava depositado no banco britânico, eram ativos do Banco Central no exterior. Tá legal? Uhum. Mas em nenhum momento, então, passa pelo... Deixa eu ver aqui. Pelo empréstimo de regularização, mesmo sendo uma transação com o FMI? Você só lança no empréstimo de regularização quando o empréstimo é contratado. A quitação do empréstimo de regularização é no movimento de capital autônomo. Tá legal? Ah, beleza. Okay, então, quando for uma quitação de empréstimo, ele joga contra, na maioria das vezes, né? Joga contra amortização e saldo, reserva da autoridade monetária, né? Quando é amortização com o FMI, no caso. Aí vai ser inclusive, assim, se isso aí fosse um empréstimo que o Banco Central tivesse pego com um banco americano qualquer, seria o que está dito no item D seria registrado do mesmo jeito, tá legal? Seria registrado do mesmo jeito, tá? Mas agora, os empréstimos de regularização juntos à FMI, você registra ali no saldo, na conta de capital autônomo, capital compensatório, desculpe, no momento da contratação do empréstimo. Tá bom. Okay? Mais perguntas? Eu tenho mais perguntas, calma. Pode falar. Mais uma. Na letra B, B de bola? B de bola, na mesma questão 4. É porque o gabarito sintético, ele dá mais 1.000 investimentos de carteira, menos 1.000 em demais investimentos. Só que ele dá 2 etapas do processo. E aí a minha dúvida a gente deveria, né, o gabarito expandido, digamos assim. Porque quando eu fiz a questão, eu fiz 4 lançamentos, no caso. E aí o segundo lançamento, no caso, seria mais 1.000 e menos 1.000 em demais investimentos. Porque fala que o banco brasileiro pega os recursos e deposita em um banco alemão. E aí a minha dúvida esse segundo passo existe e não está no gabarito sintético porque ele é, digamos, anulado, ou ele não existe, ele é irrelevante? Deixa eu olhar, eu entendi. Banco mercantil, um banco brasileiro, na prática, realizou emissão de títulos de renda fixa no valor de 1.000. Ou seja, ele colocou títulos no mercado internacional no valor de $1.000 e os bancos estrangeiros compraram esses títulos. Os recursos provenientes da operação foram depositados em um banco alemão. Essa última frase aqui, os recursos provenientes da operação foram depositados em um banco alemão, é essencialmente irrelevante, no meu modo de ver.
Às vezes eu coloco alguma coisa ali só para atrapalhar mesmo. Você pode simplificar. Supõe que ele faz emissão de título e recebe em dólar, tá? O pagamento em cédulas, moeda espécie. O que seria isso? O Banco Central, desculpe, o Banco Central não, um banco brasileiro está se endividando no exterior, ou seja, estrangeiros estão comprando ativos no Brasil, e, por outro lado, é como se estivesse entrando dinheiro no caixa do banco. O recebimento de recursos, como a gente já discutiu, a gente lança com menos, né, na conta de capital. Então, o recebimento do dinheiro espécie é menos 1.000, seria, em um canto que mencionou lá, outros investimentos. Né? Dinheiro espécie estaria ali. E a contrapartida mais 1.000 é na conta financeira, títulos de, agora eu não me lembro exatamente, títulos de renda fixa, né? Se não falha a memória. O investimento é o item B de bola. Tem lá, renda fixa, investimentos em carteira renda fixa, tá legal? Agora, mas esse que foi pago com o banco alemão, esse detalhe, na prática é que é como se o banco brasileiro tivesse uma conta corrente dele junto a um banco alemão, ele tem o direito de movimentar, você pode interpretar assim, tá certo? Então ele tem um saldo lá que ele pode movimentar, ok? Mas aí esse depósito do saldo a gente não contabiliza. Oi? Esse depósito do saldo a gente não contabiliza no exercício. Porque, veja bem, na prática você pode interpretar que isso aconteceu a seguinte coisa. O Banco Brasileiro entregou os títulos para os... Hoje em dia, o título não tem existência física, mas como se entregasse o título fisicamente para os investidores, e a contrapartida disso é que ele tem agora um saldo junto a um banco alemão que ele pode movimentar. Tá. Aí esse saldo fica contabilizado já em demais investimentos. Exatamente. Acho que entendi. É mais investimentos, outros investimentos. Depois tem que olhar com exatamente o detalhe. Aqui, voltar aqui, eu estou com o Simons. Demais investimentos e tem outros investimentos, tá? Que é basicamente dinheiro, espécie, saldo em conta corrente num banco em Nova York também estaria ali. Ok? Obrigada. Nada. Mais perguntas, senhores? Ok, então vamos continuar avançando. Se eu não estiver confuso, a gente liquidou esse tópico 1 na aula passada, então nós temos que começar o tópico 2. Tópico 2. Então, senhores, por favor, abram aí nos seus computadores ou fisicamente, depende de como cada um fez, as suas notas de aula no formato PDF, ou no papel, referente ao tópico 2. Ops. Está aqui. Nossa, é compridinho isso. Então, a gente vai vamos falar aqui do modelo monetário do balanço de pagamentos. Então, o nosso objetivo aqui é construir um modelo para determinação do valor de longo prazo de E. Quem é o E? Taxa nominal de câmbio. Taxa de câmbio entre duas moedas. Por exemplo, a taxa de câmbio dólar real está na faixa de R$5 por dólar, esse E que aqui está. Ok? Então, eu começo aqui falando na lei do preço único. Aí eu digo o seguinte, para um bem qualquer, a lei do preço único estipula que... Ops, não, isso aqui não está bom, não. O que está acontecendo aqui? O que eu fiz aqui? Não, Ctrl C. O que está acontecendo aqui? Deletar tudo. Deixa eu botar se eu consigo abrir um novo. Não. Pronto, voltou ao que era antes. Então, eu disse aqui em algum momento que, de acordo com a lei do preço único, deveria acontecer o seguinte, PI igual a... Agora ficou um pontinho ali me seguindo. Ó. Igual a E vezes PI asterisco. Então, o que é esse PI? PI pode interpretar assim, é o preço do bem no Brasil. I é banana, então o preço da dúzia de banana. Se quiser, preço do quilo de café, pronto. Tem que ser igual ao PI asterisco, que é o preço do café em Nova York em dólar. Então, o PI está expresso em reais,
o PI asterisco está expresso em dólares e o E é a taxa de câmbio real por dólar. Inclusive, quando você multiplicar o E pelo PI asterisco, o dólar do E, que está no denominador, cancela com $1 do PI asterisco e você tem algo em reais. Então, unidade do lado esquerdo, reais, unidade do lado direito, reais. Então, a lei do preço único, ela estipula que um bem qualquer, seja ele qual for, um bem genérico, e deveria ter o mesmo preço, independentemente da sua localização. E como consequência dessa igualdade aqui, a gente tira uma outra igualdade que diz que é igual a PI sobre PI asterisco. Bom, aí eu chamo a atenção para o seguinte. Isso vale para qualquer bem. Então, você deveria, podemos pegar bem 1 e bem 2. Você tem assim, é igual a P1 sobre P1 asterisco. Também tem é igual a P2 sobre P2 asterisco. Aí você junta uma igualdade, você junta esta igualdade aqui com esta outra aqui, e você conclui que P1 sobre P1 asterisco é igual a P2 sobre P2 asterisco. E aí você faz uma conta muito complicada, aquela que a gente chamava de multiplicação em cruz, passa de um lado para o outro, você conclui que P1 sobre P2 é igual a P1 asterisco sobre P2 asterisco. A diferença disso aí para as notas de aula, que ao invés de usar 1 e 2, eu uso I e J. Agora, peço aos senhores que prestem atenção nesta última igualdade aqui. Os senhores já viram objetos do tipo P1 sobre P2, é o que nós chamamos em micro de preço relativo, né? Na teoria do consumidor a gente discute esse tipo de relação. Temos ali, então, um preço relativo entre o bem 1 e o bem 2, e olha o que essa igualdade está dizendo. Ela está dizendo que o preço relativo, não que 1 é batata, 2 é café, ou 1 era café, então 2 é batata. O preço relativo do café, cebola, no Brasil tem que ser igual ao preço relativo café, cebola nos Estados Unidos, e mais ainda, né? Não é só para 1 e 2, que eu estou usando aqui 1 e 2, nas notas de aula eu uso, faço genérico, IJ. Então, para qualquer par de bens que você pegar, quaisquer dois bens que você pegar, batata, cebola, tomate, carne, frango e peixe, o preço relativo frango-peixe no Brasil tem que ser igual ao preço relativo frango-peixe nos Estados Unidos. O preço relativo filé mignon, carne de segunda no Brasil tem que ser igual ao preço relativo filé mignon, carne de segunda nos Estados Unidos. Nossa, isso é pedir, como eu escrevo aqui no final da página 1. Essa condição é muito forte. É pedir demais. Isso não vai acontecer nunca, quando você for olhar os dados. Não vai acontecer. Tá? Então, a chamada lei do preço único, esse é chamado de lei, law of one price, mas não é exatamente uma lei no sentido que ela se verifica empiricamente. O ponto é que quando o que acontece é que quando você vai olha para os dados, esta igualdade, que eu vou marcar em vermelho, se eu conseguir me localizar aqui, isso, consegui. Na prática, ela não se verifica. Então, como ela não se verifica, eu não posso fazer esse movimento que eu fiz aqui. Mas ela tem alguma relevância para a gente vai, então, vamos mantê-la aqui por um momento. Suponha que esta lei do preço único se verifique. Vou apagar o quadro, então, senhores. Perguntas? Aí, a gente vai partir, então, para o item 2.2, falar em paridade do poder de compra. Mas, Alexandre, dá uma ideia do que está acontecendo. Basicamente, como eu falei, a gente quer construir algo aqui, queremos discutir, chamado modelo monetário do balanço de pagamentos.
Uma das equações que está por trás do modelo monetário do balanço de pagamentos é a lei do preço único, a paridade do poder de compra, depende do que você... Como é que você interpreta isso? Vamos dizer que é, na verdade, a paridade do poder de compra. A gente vai em frente com isso para tirar o modelo monetário do balanço de pagamentos e discutir as limitações dele, depois, inclusive, o fato dele depender da lei do preço único e da paridade do poder de compra. Então, a paridade do poder de compra, que começamos a discutir na página 2, eu digo o seguinte: sejam P e P asterisco os preços de uma mesma cesta de bens no Brasil e nos Estados Unidos. Você pode interpretar essa cesta de bens como um índice de preços. Lembrando que todo índice de preços, IPC, IPCA, subjacente ao índice de preços, existe uma cesta de bens que é utilizada para você apurar o índice. Para tudo que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, e na verdade tudo que a gente faz em economia, não me lembro onde isso não funcionou, você pode tratar o índice de preço como se fosse o custo de aquisição da cesta, ou o preço da cesta. Então, se a cesta tem 5 quilos de carne, 1 dúzia de batatas, 5 rolos de papel higiênico, 2 tubos de pasta de dente, você pode imaginar que o preço da aquisição desse conjunto de bens é igual ao índice o patamar do índice de preço no momento que você faz a aquisição. Bom, então, observe o seguinte: se a lei do preço único é verdade, nós temos... Perdão, está vermelho ali, eu vou voltar isso para azul. Azul. Então, se a lei do preço único é... Perdão, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso para, agora voltando. Professor, fala. A taxa de câmbio que você usou anteriormente, ela é a nominal, né? Nominal, taxa de câmbio nominal. O E maiúsculo nesta disciplina é a taxa de câmbio nominal. Tá. Ok? Depois a gente vai falar de taxa de câmbio real. Então, lembrando, a lei do preço único, ela diz que PI é igual a E vezes PI asterisco. Ora, consequentemente, como isso é assumindo que a lei do preço único se verifica, eu posso multiplicar os dois lados da desigualdade por uma mesma constante. Em particular, eu posso multiplicar por uma quantidade aqui, QI. Então, quem é esse QI que eu estou multiplicando aqui? É a quantidade do BI que entra na cesta que a gente assumiu cujo P e P asterisco são os preços, os correspondentes preços. Então, tem uma cesta, vamos lá, tem uma cesta de bens, uma mesma cesta para o Brasil e Estados Unidos, para o certo BI, essa cesta tem lá, por exemplo, 5 tubos de pasta de dente. Então, o Q da pasta de dente é 5. Então, eu estou multiplicando para cada preço aquilo lá pelo a lei do preço único, a igualdade que é a lei do preço único, P igual a E, P asterisco, eu multiplico pelo QI, onde o QI é a quantidade do bem na cesta em questão. Ora, mas se isso é verdade para todo I, eu tenho direito de fazer agora o seguinte coisa: colocar aqui um símbolo de somatório que o senhor já viu num curso de estatística. Não posso fazer isso? Posso? Sim ou não? Pode. Posso, obrigado. Então, é verdade para todo I, eu posso somar para todos os Is e vou chegar nessa igualdade que aqui está, que aparece nas notas de aula também. Mas aí eu tenho direito a fazer mais uma coisinha aqui. A gente aprendeu isso ainda antes de vir para o UFRJ. A gente pode... Eu vou repetir o lado esquerdo aqui. Somatório em I de PI, QI, é igual como o E, que aqui aparece que ele não depende do I, ele pode ser colocado em evidência, desta forma. Nas notas de aula eu não coloquei parênteses, mas é a mesma coisa que a gente está fazendo. Opa, isso aqui ficou feio, esse P. Vou tentar melhorar. E aí, o que eu faço depois? Aí eu chamo a atenção do aluno aqui o seguinte: vamos olhar para esse negócio que eu vou marcar em vermelho agora. Esse lado esquerdo aqui. Quem é isso aqui?
isso aqui é aquilo que eu chamei de P, senhores. Por quê? Eu falei que P é o preço da cesta de bem. Então, ali, PI vezes QI é a quantidade do bem que está lá especificado na cesta vezes o preço do bem I. Então, o PI vezes QI eu gasto com bem I quando eu for comprar tal cesta. Como eu estou somando para o I, onde o I é um integrante da cesta, para todos os bens que estão na cesta, eu tenho esse somatório do lado esquerdo é o próprio preço da cesta no Brasil. Enquanto esse outro que está aqui do lado, esse produto somatório que aqui está, é o preço da cesta nos Estados Unidos. Então, a gente tira com isso a última igualdade das notas de aula, que eu recebi o número 1. Ver se eu tenho sucesso em colocar aqui. 1 é... Ops! Aí eu não tive sucesso. A coordenação motora aqui é um pouco difícil. Peço desculpas, senhores. É igual a P... Dá para fazer melhor. Primeiro botar o símbolo de fração. Na verdade, a professora ensinou para a gente em algum momento no primário. Quando você colocar o igual, primeiro você coloca o símbolo de fração, depois você coloca o Professor, tem uma pergunta no chat. Obrigado. Não tinha visto. Realmente, erro sério. Perdão. Abri o chat aqui. Desculpe, gente. Já respondo, só um minutinho. Então, eu cheguei... Antes de eu responder o que é o E, vamos, então, só uma coisa. Essa algebreira aqui para chegar na expressão 1. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, quem é o E? Taxa nominal de câmbio. Por exemplo, no caso do Brasil, quando você diz que o dólar está custando R$5, ou seja, a taxa de câmbio é R$5 por dólar, o E é igual a 5. Respondido, Anderson? Por favor, ou fala ou dá um ok no chat, ou ver se você ainda tem dúvidas. Sim, professor, obrigado. Ok. Bom, dito isso, obrigado para quem me alertou do que tinha pergunta. Eu digo que a equação 1... e por que algumas equações são numeradas e outras não? O truque aqui é o seguinte: uma equação recebe um número quando você lá na frente precisa fazer menção a ela. Ao invés de você escrever lá na outra página falar, olha para a equação na terceira linha da página 2, ou na quarta linha da página 2, você olha, equação 1. Tá? Então, essa equação lá na frente a gente vai fazer menção a ela, então ela está com o número 1. Eu digo, essa última igualdade, ou seja, a equação 1 é a versão absoluta da PPC. Então, o que a gente fez? A gente assumiu que a lei do preço único era verdade e obteve a expressão 1. Conclusão: se a lei do preço único for verdade, então a PPC, na sua versão absoluta, até eu mencionei a versão absoluta, que depois vai falar da versão relativa, se verifica. Perguntas até aqui? Não? Então dá um... Ops! Tem que botar aqui, bater aqui, pronto, apaguei o quadro. É mais fácil apagar este quadro, entre aspas, do que o verdadeiro. Então vamos lá. E até tem uma vantagem, se eu me arrepender de apagar, dou um Ctrl Z, ele volta. Esse negócio até que funciona bem. Pensei que fosse ser pior. Mas a caligrafia não fica boa, mas evidentemente tem mais recursos do que o quadro na sala de aula, né? Então, a gente vai entrar no tópico 2.2.1, relação entre a PPC e a lei do preço único. Na verdade, é o que eu acabei de falar. Não, desculpa, o que eu acabei de falar é parte disso aqui. Se a lei do preço único é válida, a PPC também é. Ou seja, eu assumi que a lei do preço único era válida nesse desenvolvimento, que eu acabei... Deixa eu botar aqui de volta. Nesse desenvolvimento aqui que está na tela, eu assumi que a lei do preço único era válida e tirei a equação 1, a igualdade 1. Porém, pode acontecer que a lei do preço único não se verifique e a PPC seja válida. Mas como pode ser isso, Alexandre? É possível. Vou tentar ilustrar isso aqui de uma maneira relativamente rápida. Suponha que a gente só tenha 2 bens na cesta. Então, você tem a seguinte situação. P1, Q1 maior que P1 asterisco
Q1 asterisco e P2, Q2 seja menor que P2 asterisco Q2. Aqui, atenção, tem um erro aqui. Aqui não tem asterisco. O Q1 é o mesmo para os dois países. Aqui não tem asterisco nenhum. Então, apague isso aqui, desculpe. Então, observe o seguinte. Se os dois erros, pode interpretar assim, a diferença desse lado esquerdo aqui, a diferença do lado esquerdo do quadro, a diferença entre isso aqui e isso aqui for igual à diferença disto aqui para isto aqui com sinal invertido, né? Ou seja, que os erros se cancelem, pode acontecer que na hora que eu fizer a soma disso aqui, digamos, eu somo membro a membro, pode acontecer que isso aqui seja verdade. Ok, senhores? Pode acontecer da igualdade se verificar. Basta que os erros, as diferenças se cancelem. Então, veja bem, como você está somando isso? Aqui eu fiz com 2 Bs. Na prática, a sexta teria o quê? 100 Bs. Seria preciso que aqueles 100 erros, todos os erros existentes, por isso, supõe que você está falando a sexta com 100 bens, a lei do preço único vale para 10 desses bens, e não vale para 90, é que os erros, as 90 diferenças se cancelassem quando você tomasse a soma, tá? Então, resumindo, se a lei do preço único é verdade, a PPC absoluta é verdade. Pode acontecer da PPC absoluta ser verdade, mesmo que a lei do preço único não se verifique. Perguntas? Bom, então a gente vai falar... Oi? Então a PPC é sempre sobre uma cesta de bens, não é? PPC para cesta de bens. Ah, tudo bem então. Obrigado. Lei do preço único é para um bem individual. PPC para uma cesta de bens. Bom, então a gente entra no 2.2.2, onde a gente faz uma diferença entre PPC absoluta e PPC relativa. A igualdade 1 é PPC absoluta. Aí uma coisa que vai acontecer aqui, ó, a gente vai usar mais de uma vez isso aqui para frente, então convém lembrar. Eu estou usando esse ELN aqui. Isso é válido só para o log natural, tá? Você pega o... Desculpe, deixa eu fazer o jeito que está aqui. Menos... Na verdade, isso aqui é aproximadamente igual. Senhores, perdão, acho que não ficou muito claro o menos 1 aqui não, né? Pi, meio grande, menos 1, ok? O que eu tenho do lado direito dessa igualdade aí? A taxa, a variação relativa, né? Da variável x, ok? Então, o que eu estou dizendo para os senhores, eu não vou provar, quem tiver alguma dúvida, pega a calculadora e faz a conta. Isso é particularmente, essa aproximação é boa para valores pequenos. Perdão, valores pequenos não. Pequenas variações de x. Então, inclusive, é bastante comum, por exemplo, quando o pessoal de finanças, quando é que calcula o retorno, a variação do preço da ação, variação percentual, eles nem calculam isso que estaria, se x fosse o preço de uma ação. Nem se calcula isso aqui. Um exercício econométrico, o sujeito vai usar lá a variação do preço da ação, o que ele faz é calcular isso aqui, a diferença do logaritmo natural, tá ok?
Então, daqui para frente, eu vou estar usando isso direto. Então, isso... inclusive, então, observa só o segundo navegador. Já falando de preços. É a taxa de inflação entre pi, é a taxa de inflação, tá? Entre T e T mais 1, ok? Vamos estar usando esse tipo de propriedade dos logaritmos daqui para frente direto. Perguntas? Não? Então, vamos lá. Aí, o que eu faço? Então, aqui. Nas notas de aula, eu tenho lá, pego a expressão 1, começo, está escrito assim, observe que... Então, eu escrevo a expressão 1, não vou escrevê-la. Taco o log de ambos os lados da expressão 1, logaritmo natural, e aplico propriedades básicas dos logaritmos. Então, eu tenho isso aqui. Ops, deveria ser um E. Aqui não ficou E. Ficou torcido ali, aquele pedacinho no fim. Ops. Faltou o N, Alexandre. Consigo botar o N aqui. Consegui. Bom, agora, se isso é verdade, em geral, obviamente, eu posso colocar um subscrito T aqui, né? Os senhores concordam? Obviamente eu posso. E como é válido para um T genérico, agora vamos ver se eu consigo copiar isso aqui. Primeira vez que eu vou tentar fazer isso. Então, Ctrl C. Editar. Colar. Ups, só que eu estou diminuindo o danado. Não queria. Editar. Colar. Aqui, mais ou menos. Ó, não cola. Então... Como é que Tu chegou a copiar? Cheguei, acho que sim. Vamos lá. Tem lá a opção de colar. Acho que ele colou exatamente em cima. Deixa eu... ok. Maravilha. Viviane, peço desculpas por isso, senhores. Eu digo para o senhor, eu cheguei a brincar, treinar um pouco antes de começar a dar aula, mas algumas coisas só fui me dar conta aqui agora. Por que você copiou e colou para não ter que escrever a equação de novo, só para botar o menos 1 aqui? Talvez, como eu demorei a colar, talvez tenha sido mais rápido de escrever tudo. Obviamente, então, isso vale para um T genérico, vale para o T menos 1 também, né? Aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esta equação que está aqui marcada em vermelho e dela subtrair membro a membro tudo que está aqui em verde. Não posso? É um direito que eu tenho. A gente aprendeu isso bem antes de vir para a FRJ. Então, aí, o que a gente tem? A gente vai ter aqui o seguinte. Opa, voltar aqui para o azul. Vamos lá. ln de ET menos ln de ET menos 1 é igual a ln de PT menos ln de PT menos 1. Eu coloquei entre parênteses nas notas de aula, então eu vou colocar também. Isso aqui. E aqui, senhores, menos, não sei se eu vou conseguir. Aí eu tenho que conseguir continuar aqui. Seria a continuação desta linha aqui, tá certo? Não gostei disso. Bom, vamos. ln ter que ser assim, que não tem mais espaço, depois vou escrever de novo, vai demorar muito. ln de PT asterisco menos ln de PT menos 1 asterisco. Tá certo? Então, só para não haver dúvida, eu vou marcar aqui em azul. Não, azul já é o que eu estou usando, desculpe. Vou marcar em cinza. O que está aqui em cinza, senhores, faz parte do lado direito da igualdade, mas por acaso aparece nas notas de aula também, para ajudar. Mas os senhores têm as notas de aula. Então, alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Bom, agora, o que é essa última expressão? O lado esquerdo, basicamente, senhores,
é a variação relativa da taxa de câmbio. Então, eu vou escrever agora, voltar para a cor azul, aqui em cima à direita. O lado esquerdo da última igualdade, aqui embaixo, é... Ops! É isso aqui. É T menos 1 sobre T menos 1. Agora, quem é esse termo que eu vou passar vou passar um risco vermelho aqui, vou sublinhar em vermelho. Quem é esse termo? Como a gente na prática, é a variação percentual do P, mas isso é a taxa de inflação. Então, aqui a gente pode colocar... vou aproveitar e botar em vermelho. Aproveitar que tem as cores aqui, marquei ali em vermelho. É esse senhor aqui, ó. E menos... Agora eu vou botar em verde. Este outro aqui, quem é? É a inflação nos Estados Unidos. Eu vou, então a gente tem isso aqui, menos PT asterisco. Ok? Então, de acordo com isso aqui, recebeu o número 2 nas notas de aula. Eu estou, como falta de espaço, vou forçar a barra e dizer que isso aqui, vou botar aqui embaixo, é a equação 2 das notas de aula, a nota de aula tudo preto e branco, né? Então, isso aqui é a expressão 2 das notas de aula. Bom, ficou meio torto, desculpa por isso, senhores. Aí eu digo o seguinte, perdão, antes de eu dizer o que é isso, vamos só interpretar. Lado esquerdo, variação percentual da taxa de câmbio. Ou variação relativa, desculpa, percentual dele que está multiplicado por 100. Variação relativa da taxa de câmbio. Lado direito, diferença entre as taxas de inflação do Brasil e Estados Unidos, ou a taxa de inflação doméstica e do resto do mundo. Pode colocar assim, se você preferir. Então, depois que eu apresento a equação 2, eu digo, a última igualdade é a versão relativa da PPC. Tá? Agora, observe o seguinte. A gente partiu da igualdade 1, chegou na 2. Isso quer dizer o seguinte, se 1 é verdade, 2 é verdade. 1 implica 2. Aí eu chamo a atenção que a 2 não implica 1. Então, vamos lá, deixar esse ponto claro. A igualdade 1 implica a igualdade 2. Será que a igualdade 2 implica a igualdade 1? Não é verdade. Então, só tentar deixar esse ponto claro aqui com um exemplo. Não haver dúvida aqui. Vamos ver se eu... Está demorando aqui. Não está apagando. Esse aqui agora ele não quer apagar. Ops. Vamos lá. Esse aqui acho que é aquele que eu copiei. Que eu colei várias vezes, talvez. Será que foi por isso? Esse ele simplesmente não apaga. Então, vendo e aprendendo. Então, vou colocar aqui um novo. Não quero salvar. Pronto, abriu. Por exemplo, suponha que eu digo aqui para uma variável x qualquer. Observe o seguinte. X igual a 2 implica que x ao quadrado é igual a 4, tá certo? Então, isto que está aqui em vermelho, marcado em vermelho, implica aquilo que está marcado em verde. Será que aquilo que está marcado em verde implica aquilo que está em vermelho? Não implica. Por exemplo, faça x igual a menos 2. Quanto é x ao quadrado? 4 também, não é isso? Então, o que a gente concluiu aqui com a última linha em verde? É possível que a igualdade circulada em verde, x ao quadrado igual a 4, seja verdadeira sem que a igualdade x igual a 2 seja verdade. Então, o que a gente fez ali
nas notas de aula, a gente concluiu que a igualdade de número 1, ela implicava a igualdade 2. Você pode ler isso aqui da seguinte maneira. Se 1 é verdade, então 2 é verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte, pode acontecer de 2 ser verdade e 1 não ser verdade. Aí eu dou um exemplo. Aí eu descrevi aqui o seguinte, obviamente, do exemplo não, eu discuto mais. Obviamente, 1 implica 2, porém 2 não implica 1. A gente vai fazer um truque aqui. Substitua a equação 1 por esta expressão aqui. Onde Q é uma constante positiva qualquer. Observe que a igualdade 1 é o caso particular desta última igualdade. Na igualdade 1, aqui eu estou chamando de Q é igual a 1, tá certo? Então eu digo, olha, substitua a igualdade 1 por esta igualdade aqui. Aí eu posso fazer a mesma conta, desde que eu mantenha o Q constante, ou seja, o meu truque aqui eu digo o seguinte, olha, suponha que o Q não varia no tempo. O que eu faço naquele desenvolvimento matemático ali nas notas de aula é isso aqui. Suponha que o Q é constante. Essa constante que aparece, essa variável que apareceu, fica constante de um período para o outro. Você vai partir desta igualdade em vermelho e chegar na igualdade 2. Então, para qualquer valor de Q. Agora, observe o seguinte, suponha que eu digo que a igualdade em vermelho se verifica para Q igual a 10. O que eu posso dizer sobre a igualdade 1? 1 não se verifica com certeza. 1 vai ser falsa. Então, a nossa conclusão aqui é a seguinte. A palavra conclusão agora aqui não ficou boa, que eu estou usando a mesma palavra, conclusão, nas notas de aula. Eu fecho a página 2 dizendo o seguinte. A 2 se verifica para qualquer Q positivo, ou seja, essa expressão que eu marquei aqui no quadro em vermelho, se ela é verdade, você sempre obtém a expressão 2, seja qual for o valor do Q. Ao passo que 1 somente é válida para Q igual a 1. Então, por exemplo, eu podia partir da expressão em vermelho e dizer, olha, para Q igual a 10, aquilo lá é verdade. Eu vou chegar na expressão 2 sem problema nenhum. Tá? Então, a conclusão de tudo isso é o seguinte, PPC absoluta implica PPC relativa. PPC relativa não implica, PPC absoluta. Dito isso, vou fazer Aí, desculpa, já virando para a próxima página, eu digo, esse ponto será rediscutido quando introduzirmos o conceito de taxa real de câmbio. Lembrando, a letra E maiúscula é taxa nominal de câmbio. Este Q que aqui apareceu, apesar de eu não ter dito, é a taxa real de câmbio, na verdade. O Q de queijo é a taxa real de câmbio. Depois a gente vai discutir com mais detalhes essa variável. Bom, agora, lembrando, aqui a expressão 1 ela é isso aqui. Enquanto a 2 é isto aqui. É T mais 1. É T, né? Desculpa, é T, não é isso? Não é mais 1, é T, isso. Ctrl Z. É T menos ET menos 1 sobre ET menos 1 é igual a πt menos π asterisco t. É isso? Sim. No caso, a 2 que eu coloquei com aproximadamente, né? Podemos daqui para frente deixar o igual, sem problema nenhum.
Até que acho que vai estar usando isso como igual daqui, em alguns momentos. Então, observa aqui o seguinte, senhores. A expressão 1, ela amarra, relaciona o valor da taxa de câmbio, o valor do P, o patamar do P e o patamar do P asterisco. Ao passo que a igualdade 2, ela relaciona a taxa de crescimento da taxa de câmbio com a taxa de crescimento do preço, que é o PI, e com a taxa de crescimento do preço internacional, do nível de patamar de preço internacional, que é o P asterisco. Ok? Obviamente, tem relação, mas não é exatamente a mesma coisa. E a gente vai tentar discutir, inclusive, de uma maneira mais intuitiva, apesar de eu ter feito a discussão formal. Suponha que eu chegue aqui e diga para os senhores o seguinte. O meu salário como professor da UFRJ é igual ao salário do professor fulano. É igual. Nós entramos aqui no mesmo momento, somos sempre promovidos juntos, ou quando um tem aumento, outro tem. Então, se eu digo que o meu salário é sempre igual ao do fulano, aí eu chego e digo para vocês, o meu salário cresceu 10%. O que vocês podem dizer sobre o salário do colega, do fulano? Ops! Alguém pode dizer alguma coisa? 10% também, né? Tá legal? Então, veja bem, se você diz os salários são iguais sempre, quer dizer que os dois crescem a mesma taxa, inclusive. Mas suponha agora que eu diga, olha, eu ganho alguma coisa, aquele fulano ganha mais ou menos do que eu, nós não ganhamos a mesma coisa, mas os nossos salários crescem a mesma taxa, tá certo? Pode acontecer de duas variáveis crescerem a mesma taxa, mas não serem iguais. Então, aí você pode interpretar a PPC absoluta e relativa, é algo desse tipo. A PPC absoluta, ela amarra o patamar de preço. É como se eu, naquele exemplo que eu falei do salário dos professores, estivesse relacionando o salário, propriamente dito. Enquanto a PPC relativa amarra as taxas de crescimento. É como se você tivesse, então, olhando para... Se tivesse uma relação que amarra a taxa de crescimento, taxa de variação dos salários. Ok? Perguntas? Professor, isso é aplicável na vida real, por exemplo? Então, se a inflação nos Estados Unidos aumentar, isso vai impactar de forma direta a taxa de... A ideia é que aumenta tem um efeito de longo prazo, pelo menos. É por isso que, inclusive, esse modelo monetário do balanço de pagamento é um modelo para determinação de longo prazo da taxa de câmbio. Para determinação do patamar de longo prazo da taxa de câmbio, tá ok? Tá. O truque que acontece aqui, na verdade, se for pensar então na PPP e na lei do preço único, a ideia que veio da lei do preço único é o seguinte, olha, se a batata nos Estados Unidos está mais cara do que no Brasil, batata nos Estados Unidos está mais cara do que no Brasil, as pessoas vão começar a pegar a batata do Brasil e exportar para os Estados Unidos, batata começa a sair do Brasil para os Estados Unidos, isso tende a equalizar os preços. O diabo que isso não é, você não faz, primeiro, num piscar de faz assim, plect, com piscar de dedo, tem que botar a batata no navio, batata leva alguns meses para ir do Brasil para os Estados Unidos. Segundo ponto, tem um custo, além do tempo, tem um custo de transporte, né? Tem imposto de importação. Então a ideia é, pensa assim, se a batata no Brasil custa R$5 o quilo, e nos Estados Unidos, como você leva em conta a taxa de câmbio, a batata está custando R$4,90 o quilo, a princípio isso não deveria gerar um movimento de batata de lá para cá, ou de cá para lá, de jeito nenhum. Essa pequena diferença, porque não ia compensar o custo de transporte, né? Mas uma diferença considerável pode começar a ter efeito, tá? Porque a ideia aqui é se tem esse diferencial no preço dos bens, gera oportunidade das pessoas ganharem dinheiro, ter ganho de arbitragem. Para os mercados reais, mercado de bens, é uma ideia meio forte. Funciona muito bem para mercados financeiros. Aí a gente vai discutir nos próximos capítulos, tá? A gente vai estar discutindo a determinação da taxa de câmbio no curto prazo e aí a gente vai ter a arbitragem com ativos. Nós vamos ter algumas relações, por exemplo, a chamada paridade coberta de juros, que empiricamente ela funciona muito bem. Perguntas? Bom, então, fechamos a página 2, discutimos ali o asterisco no começo da página 3, e agora a gente vai
tentar apresentar aqui um modelo para a taxa de câmbio de longo prazo baseado na PPC. Então, digo assim, estudaremos nesta sessão o enfoque monetário do balanço de pagamentos, também chamado de modelo monetário de balanço de pagamentos. Eu não sei por que chamam de modelo... Perdão, não sei por que diz que é do balanço de pagamento. Monetário eu entendo porque tem oferta de moeda ali, mas do balanço de pagamento não sei por quê. Parece que não, vai ter lá a conta corrente, a conta de capital, não tem nada disso, mas tudo bem. É o nome do modelo. E às vezes, aqui eu escrevi enfoque monetário, às vezes também chama modelo monetário do balanço de pagamentos. E o pressuposto aqui é que o P e o P asterisco são perfeitamente flexíveis, isso é um modelo para o longo prazo. Tá? E depois eu vou falar um pouco mais por que isso também seria um modelo de longo prazo. O modelo monetário do balanço de pagamentos é composto pela expressão 1, a gente fez menção, ela já apareceu aqui, não está escrito nas notas de aula, eu vou escrevê-la aqui novamente. É igual a P sobre P asterisco. A expressão 2, onde eu digo o seguinte, P é igual a N sobre L de R Y, onde o R maiúsculo é a taxa nominal de juros e Y é PIB. 2 não, desculpe. Esse número aqui eu errei. 2 era outra equação, acho que é essa aqui. Não, quero esse objeto aqui. Aqui é a expressão 3. 2 é a PPC relativa que a gente não está usando no momento. Então, aqui é a 3. Ups. Caneta esferográfica. Aqui. 3. E a próxima expressão, evidentemente, é a 4. Que é essa aqui. P asterisco igual a M asterisco sobre L de R Y. Então, quem são essas expressões aqui? Por exemplo, a expressão 3, os senhores já viram, talvez não viram exatamente assim, mas vão refrescar a memória dos senhores. Ela pode ser escrita... M é oferta de moeda, M asterisco é oferta de moeda ao resto do mundo. A expressão 3 pode ser escrita assim, M igual a... Ops! Uma fração, um sinalzinho de fração aqui. M sobre P igual a L de RY. E eu não disse. O L é demanda por moeda, tá? Demanda real por moeda, que depende da taxa nominal de juros e do PIB. Isto aqui, meus caros, por exemplo, é a equação da curva LM no modelo ISLM ou condição de equilíbrio no mercado monetário. O que lado esquerdo? Oferta real de moeda, quantidade real de moeda disponível, M é a oferta de moeda que está circulando na economia, dividido pelo nível de preços. Lado direito, demanda real por moeda. Então, isso aí é a equação da curva LM ou condição de equilíbrio para o mercado monetário. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa expressão em vermelho? Alguém tinha perguntado ali, em algum momento, o que é o R? É a taxa nominal de juros. Então, L de Luiz, é a função demanda por moeda. O R é a taxa nominal de juros. E agora eu estou vendo a expressão 4 está errada. E ninguém falou nada. Poderiam ter me avisado, hein? Agora fiquei triste. E quando você olha nas notas de aula, o que acontece é que aqui tem um asterisco e aqui também tem um asterisco. Então, vamos continuar discutindo a 3, já a gente discute a 4. Então, a 3 é a mesma expressão que essa que está em vermelho aqui, é uma condição de equilíbrio para o mercado monetário. A 4 é uma condição de equilíbrio para o mercado monetário do resto do mundo, dos Estados Unidos. 3 é o mercado monetário brasileiro, diz respeito ao mercado monetário no Brasil. A 4 diz respeito ao mercado monetário dos Estados Unidos, onde diz que o nível de preço dos Estados Unidos é igual a oferta de moeda nos Estados Unidos
dividido pela demanda real por moeda dos Estados Unidos. Um pequeno comentário aqui, que não é muito importante, mas que eu vejo a gente discutir rapidamente. Observe que não tem um asterisco aqui onde eu estou colocando agora. Não tem esse asterisco. Então, o pressuposto é que a expressão da demanda por moeda é a mesma. Por exemplo, L de RY é igual a menos 5R sobre 1000. Não precisa ser sobre 1000, não, que o R é um número pequenininho. Não. Ctrl Z. Mais Y elevado a 0,2. Pronto. Ok? Então, a demanda por moeda é algo desse tipo. Observe que ela é decrescente em R e crescente em Y, tá? Como a gente colocou o L que aparece na expressão 3, é o mesmo L que aparece na expressão 4, o que a gente está dizendo, se isso aqui, que tenha uma mesma expressão para o Brasil e para o outro país. Então, se no Brasil é essa expressão que eu botei em azul e vou marcar em verde, sublinhei em verde, a expressão para os Estados Unidos seria a mesma. Então, a demanda por moeda dos Estados Unidos seria menos 5R asterisco mais Y asterisco elevado a 0,2. Perguntas até aqui? Então, o que é esse glorioso modelo monetário balão pagamentos? Desculpe. Olhar as equações de 3. Ele é composto por essas 3 equações. A equação 3 e 4, os senhores já viram em outros modelos. É uma condição de equilíbrio para o mercado monetário. Então, esse chamado modelo monetário balão de pagamentos assume que o mercado monetário está em equilíbrio no Brasil e nos Estados Unidos. E aí junta a condição de equilíbrio no mercado monetário com a expressão 1, que é a equação da paridade do poder de compra, a PPC absoluta. Paridade do poder de compra absoluta. Bom, e a ideia, como eu falei, que é o modelo longo prazo, a ideia é que, assim, pelo menos no longo prazo, os preços tendem a serem afetados, ou seja, seguirem em algum nível a PPC. Bom, dito isso, só o último comentário. Então, depois da equação 4, eu digo que a função L é a mesma para os dois países, eu já falei isso aqui. Essa hipótese não é essencial. A gente poderia ter uma função L para o Brasil, uma função L asterisco para os Estados Unidos, mas como vários livros de texto usam, Krugman-Obstfeld usa a mesma função L, a gente vai manter essa hipótese. Então, eu quero daqui tirar uma expressão para a taxa de câmbio. Eu coloco assim, resolver para a taxa de câmbio. O que a gente faz? A gente pega isto que eu vou sublinhar, marcar aqui em verde, joga aqui nessa expressão aqui, pega este outro pedacinho que eu vou marcar em vermelho, coloca joga no lugar do P asterisco e vamos ver se eu consigo porque eu estou sem espaço aqui. Vamos ver se eu consigo deletar esse pedacinho aqui, só esse pedaço aqui. Consegui. Só que ficou marcado aqui, eu quero desmarcar. Consegui. Então, estou aqui com a caneta. Então, o que vai acontecer é o seguinte: na hora que a gente fizer essa álgebra que eu falei, você vai ficar com uma coisa desse tipo assim. É igual a... Vamos ficar igualzinho ao que tem nas notas de aula. Quando você fizer isso que eu marquei, acabei marcando tudo em verde, desculpa, eu ia marcar em verde e vermelho, mas me enganei, peço desculpa. Você vai ficar com essa expressão, M sobre L de RY. Isso tudo estaria dividido por isto aqui, então é multiplicar pelo recíproco, vezes L de R asterisco, Y asterisco, tudo isso dividido por N asterisco. E aí isso você simplifica, resolve para o E,
E você pode, então, escrever assim. É igual a... Como é que eu coloquei? Vou botar exatamente igual. Esta fração aqui, m sobre m asterisco, vezes L de R asterisco, Y asterisco, dividido por L de R, Y. E isso aqui recebeu essa última igualdade, nós chamamos de igualdade 5 nas notas de aula. Perguntas até aqui, senhores? Essa complicadíssima expressão, olha que coisa complicada essa álgebra toda. Oh. Agora, uma coisa impressionante, vou fazer um comentário aqui. Perdão, deixa eu dizer, essa expressão 5 se chama a equação fundamental da abordagem monetária do balanço de pagamentos. Se você for olhar o manual do Krugman-Obstfeld, eles não apresentam a expressão 5 e nem fazem a álgebra aqui. Que basicamente eles querem vender o livro e não pode ter muita matemática. Colocar essa matemática toda complicadíssima que a gente fez aí, o pessoal já tenta tirar dos livros de texto para poder vender mais. Impressionante. Então, é engraçado, fica falando da equação fundamental do balanço de pagamento, mas eles não obtêm, nem apresentam. Então, essa expressão 5 é chamada equação fundamental do modelo monetário, da abordagem monetária do balanço de pagamentos. Agora, eu falei que aqui era uma equação de longo prazo, que era um modelo de longo prazo. Aí alguém pode ficar, peraí, Alexandre, por que isso é longo prazo? Que eu observo o seguinte, a expressão 3, se o mercado monetário estiver em equilíbrio, ela se verifica. 4 também. Aí, se assumindo que a PPC se verifica, eu obtenho a 5. Onde é que entra o longo prazo aqui? Então, vamos lá. Está entrando o longo prazo, por exemplo, na 3. Não, isso não é regra, mas observe o seguinte. Quando vocês olham a expressão 3, eu digo P é igual àquela expressão que está do lado direito. Na prática, eu estou tratando as variáveis do lado direito como exógenas ou já determinadas. Então, vamos lá. O M, oferta de moeda, usualmente a gente assume que é exógena. E o L? O valor do L depende do R e do Y. Então, a gente está assumindo que no longo prazo, o Y é igual o produto está no seu patamar potencial. Às vezes, alguns textos chamam de taxa natural de produção. E que a taxa nominal de juros também assumiu um valor de longo prazo, que está dado. Então, observe assim, no curto prazo, a gente não sabe quem é o Y, quem é o R. Mas num equilíbrio de longo prazo, assumindo que a economia convergiu para um equilíbrio de longo prazo, o Y é igual ao produto potencial. Então, esse Y que aparece na expressão 3 está dado. O R, a taxa nominal de juros também estaria dada. E o M é exógeno. Então, você pode interpretar assim, a equação 3 é uma equação para determinação do nível de preços, mas no longo prazo. Porque ela é útil para você dizer quem é o P, desde que você saiba quem é o Y e o R no longo prazo. E o M. O M você assume exógeno, o Y e o R você conhece no longo prazo. Depois a gente fala mais sobre o valor do R no longo prazo. Tá? Então, aí, depois que então tem a equação 5, a primeira bolotinha, depois a segunda bolota, depois da 5, eu digo, lembre que este é um modelo de longo prazo. Logo, Y asterisco, aqui são produtos potenciais. E eles não dependem de fatores monetários. Então, estamos vendo que o produto de longo prazo não depende de variáveis monetárias. Agora, a gente pode utilizar a expressão 5. Agora eu vou apagar tudo isso, vou botar 5 aqui. Vou tentar colocar em azul e escrever bem grande. Vamos ver se eu consigo. Professor, só Oi. uma dúvida. Qual o motivo? É porque eu me esqueci. Qual o motivo do nível de preço subir quando a demanda por moeda cai? Só um minutinho. Deixa eu só terminar de escrever. Só para ter certeza. A expressão é essa aqui mesmo, não é assim. Você pode interpretar o seguinte, se as pessoas... Uma maneira assim de pensar. Quando as pessoas querem menos moeda, isso é um evento, tem uma queda na demanda por moeda,
É um evento similante. A demanda por moeda não ter aumentado, a oferta de moeda ter aumentado. Tá legal? Tu entendeu o que eu quis dizer? Não, Sim, né? Falei sim. rápido. Ou, assim, você pode interpretar como eventos equivalentes. Então, você já sabe, tudo mais constante, aumenta o M, tende a aumentar o preço. Tá? Teria essa explicação. Outra explicação pode dizer o seguinte: uma queda na demanda por moeda quer dizer o seguinte: as pessoas vão carregar menos dólares ou reais na sua carteira, ou para deixar parado no banco. Basicamente, o dinheiro vai girar com mais velocidade, porque queda na demanda por moeda aumenta na sua velocidade de circulação. Então, o mesmo real é utilizado com mais frequência. Isso contribui para ele aumentar o nível de preços, tá ok? Ah, entendi. Tá bom, obrigado. Essas duas interpretações. Perguntas, senhores? Bom, agora eu quero usar essa equação 5 para falar de como mudanças nessa... Temos ainda 10 minutos, deixa eu ver o que acontece. Talvez dê para ir até o 2.3.2, fazer exercício. Como que mudança nessas variáveis vão afetar o E. Então, aí eu escrevi aqui, seguiremos de perto a análise do livro-texto. Livro-texto que não tem livro-texto, na verdade é o Krugman-Obstfeld, onde eu tirei esse pedaço. Tá? Isso você tem que mudar. Então, por dizer, vamos seguir de perto uma análise que existe no Krugman-Obstfeld. Então, supõe que houve uma elevação na oferta de moeda doméstica. Agora aqui que vem uma parte um pouquinho complicada. Já vou dizer. Vai devagar com a dor, hein? Digamos o seguinte, eu estou dizendo que este senhor aqui aumentou. Tudo mais constante. O que acontece com E? Aumenta, né? Não é isso? Aqui todo mundo concorda comigo? Sim. Obrigado. Agora que vem o ponto. Mas esse tudo mais constante, você não está roubando? Tem uma história. Então, vamos lembrar. Aumentou o M, a oferta de moeda aumentou no Brasil, não tem por que a gente assumir que isso mudou a oferta de moeda nos Estados Unidos, o M asterisco. E estamos assumindo a longo prazo que o Y e o Y asterisco não dependem de fatores monetários, e o mesmo estamos assumindo aqui implicitamente para a taxa de juros. Depois a gente vai ver que essa hipótese sobre a taxa de juros é um pouquinho mais sutil, tinha que discutir com mais detalhe, mas aí peço que os senhores aguardem, que inclusive a gente vai falar na próxima subseção do comportamento de MP no longo prazo, tá legal? Então, essa ideia, tudo mais constante, tem que fazer um esforço para explicar isso tudo mais constante, tá legal? Aí eu digo, o contrário ocorre se o M asterisco crescer. Exatamente. Então, agora, se eu crescesse o M asterisco nessa equação 5, o que acontecia? O E iria cair, né? Então, vamos lá. Só um detalhe. Aumentou a oferta de moeda no Brasil, no longo prazo, isso tende a aumentar a taxa de câmbio. Aumentou a oferta de moeda nos Estados Unidos, isso tende a aumentar a taxa de câmbio, diminuir, desculpe, a taxa de câmbio real-dólar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, agora eu vou falar de taxa de juros. Então, vou ver se eu consigo apagar só as setinhas. Consigo. Permanecendo tudo mais constante, um aumento em R leva a uma depreciação. Vamos lá. Estou falando aqui de uma elevação neste senhor aqui, no R asterisco. Uma elevação em R. Aí, o que acontece com a fração? Aumenta, diminui, vamos devagar com a dor. A hipótese usual para a demanda por moeda é que ela é decrescente na taxa nominal de juros. Então, a elevação em R, senhores, o que ela faz com com o denominador da segunda fração à direita ali? Diminui. Então, o que acontece com a fração como um todo? Aumenta. Consequentemente, o que acontece com E? Aumenta. Então, por exemplo, a taxa real, taxa nominal de câmbio aumenta. Então, por exemplo, aumentou o R da taxa nominal de juros no Brasil, isso é feito de longo prazo, hein? Tende a aumentar no longo prazo o valor da taxa nominal de câmbio. Então, passa de R$ 5,00 por dólar para R$ 5,50 por dólar, uma coisa desse tipo. Isso no longo prazo. No curto prazo, o efeito seria o contrário, a gente vai discutir em outro momento. Ok? E, de novo, a gente precisa da hipótese de que
O Y e o Y asterisco não estão mudando e aqui as ofertas de moedas também não são, permanecem constantes. Só e um detalhe, eu chamei isso aqui, falei que esse I, chamei isto que eu vou marcar em verde agora, ou seja, esta elevação no E eu chamei de depreciação. Então, quando o E aumenta, ocorre uma depreciação do real, ou seja, a taxa de câmbio passa de R$4 por dólar para R$5 por dólar, há uma depreciação do real, tá legal? Então, isso aqui foi uma depreciação. Uma queda na taxa de câmbio, por exemplo, a taxa de câmbio sai de R$5 por dólar para R$4 por dólar, corresponde a uma apreciação do real. Ops, não era isso que eu queria. Então, agora eu quero apagar as setinhas vermelhas. Vamos ver qual é o 3. E aí, aqui até o cheguei a falar, tem um resultado contrário ao que a gente observa no curto prazo, que a gente aí não discutiu, e na verdade aqui tem que ter uma retificação, porque eu troquei a ordem que eu fazia, essa exposição vinha depois da análise do curto prazo, agora eu estou começando pelo longo prazo. Então, aqui, depois que a gente ter falado da determinação da taxa de juros de longo prazo e também no curto prazo. Então, aqui, eu digo, esse paradoxo será esclarecido após estudarmos a determinação da taxa de juros de longo prazo, precisa dizer, da taxa de juros no curto e no longo prazo. Agora, níveis de produção, permanecendo tudo mais constante, um aumento em Y, vamos lá. Se a gente falar que o nosso amigo Y, o PIB brasileiro de longo prazo, aumentou. Estamos falando disso aqui. O valor do L aumenta. Uau. Consequentemente, esta fração aqui diminui. Como essa fração diminui, o E cai. Então, o aumento do Y, o valor de longo prazo Y, tende a fazer com que a taxa nominal de câmbio caia no longo prazo. Perguntas? E o contrário acontece quando o Y asterisco aumenta. O Y asterisco aumentando, o E tende a aumentar. Ou seja, um aumento no PIB norte-americano, no valor de longo prazo do PIB americano, tende a puxar para cima a taxa de câmbio real dólar. E aqui o significado de permanecendo tudo mais constante, eu cheguei a falar, mas a ideia, inclusive, a gente vai discutir com mais detalhe, é que tem uma separação, entre, pelo menos no longo prazo, entre variáveis reais, como o Y e o Y asterisco, e variáveis monetárias. Sendo que a taxa nominal de juros, a gente tem alguns truques ali que a gente vai discutir com mais detalhe. Perguntas até aqui, senhores? Não? Então, a gente vai começar a entrar no item 2. Tem a pergunta do Ítalo. Já eu falo, Ítalo, desculpe, só vi agora. A gente vai começar a próxima aula com 2.3.2. E a pergunta do movimento de capitais é esse modelo aqui, não. Na prática, você está assumindo que a taxa de câmbio, que observa o pressuposto, esse modelo ele tem equação para o. O modelo monetário do pagamento tem 3 equações. Paridade do poder de compra, que está relacionada a comércio de bens, e uma equação de equilíbrio no mercado monetário para cada país. Equilíbrio no mercado monetário do Brasil, equilíbrio no mercado monetário dos Estados Unidos. Não tem movimento de capitais. A gente vai colocar movimento de capitais na análise de curto prazo. Vai ser essencialmente capital financeiro. Tá certo? Então, a nossa abordagem aqui no momento não tem movimento de capitais. Pode interpretar assim, o modelo longo prazo, estamos assumindo que no longo prazo o movimento de capital foi determinado, então não tem capital indo loucamente de um lado para outro. Ok, Ítalo? Essa é a ideia. Perguntas? Não? Então, hoje, excepcionalmente, então vamos estar parando, que não faz sentido começar o tópico 2.3.2. Eu tenho um interessante hábito de nunca sair da sala de aula antes de terminar o horário oficial, então vou ficar por aqui. Se alguém quiser fazer pergunta, seja sobre a matéria ou sobre qualquer outro tópico, sobre a reforma administrativa, por exemplo, pode fazer. Perguntas, senhores? Os meus alunos não têm perguntas? Então, inclusive, vou parar de apresentar
o meu, aquilo que era o quadro, né? E se alguém quiser fazer pergunta, não. Professor, Opa, uma pergunta, ótimo. você pode explicar qual é o impacto fiscal dessa reforma administrativa, por favor? Vou tentar falar, só vou aqui, então já vou parar a gravação. Stop, pronto.